De volta com o programa Opinião. César Augusto, professor de História, e o conselheiro tutelar Jorge Casagrande são os meus convidados de hoje. A que ponto chega a vulnerabilidade da nossa justiça brasileira? Já parou para pensar? Difícil não acreditar que a grande maioria das famílias brasileiras não ficaram chocadas ao saber que a detenta Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão por matar os pais, conseguiu gozar do benefício da saída temporária pelo Dia das Mães. Suzane foi autorizada a deixar a penitenciária em Tremembé na última quarta-feira, dia 4 de maio, e o seu retorno deveria acontecer na terça-feira, até às 18 horas junto com as outras presas. Porém, a detenta foi presa 2 dias antes do programado para o seu retorno, na noite do último domingo, em Angatuba, no interior de São Paulo, e levada de volta para a penitenciária pelo fato de ter descumprido a regra de informar endereço e nele permanecer. Assim, Suzane teve cancelado o benefício, podendo ela ainda ser punida com a volta para o regime fechado. A defesa de Suzane, no entanto, informou que houve um equívoco na anotação do endereço e que tudo será explicado à Justiça. Eu também concordo com ele. Houve realmente um equívoco em permitir, na minha opinião, que essa garota pudesse estar nas ruas. É um equívoco dos juízes que assinam e liberam uma garota para visitar a mãe, que não existe mais, porque ela própria a assassinou. É um equívoco como quando nós observamos tudo isso e nos calamos de forma medíocre diante de uma situação tão esdrúxula como essa que nós estamos passando no nosso país. O mais incrível ainda é uma detenta dar um endereço e sequer esse endereço ser checado, porque nós sabemos, César e Jorge, que ela chegou no regime semiaberto, ela tem direitos conforme a lei de poder ter as saídas de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais. Ela já tem aquelas saídas de Natal, tem as saídas, a gente sabe que ela tem direito a isso. Mas até um bom senso, pelo menos na minha opinião, de que se ela tem um problema que é exatamente esse, assassinou pai e mãe, é até uma afronta à sociedade liberar uma garota dessa nesse período. E ela dá um endereço falso e ninguém sequer checar a história. É muito controverso tudo isso, é muito complicado. Só de pensar já me dá calafrios, né, Jorge? É verdade, e você vê, isso é uma afronta, né? Ela, na minha opinião, ela continua impune. Ela está dentro do presídio, ela continua impune, a lei é muito branda, e principalmente como ela cometeu esse crime contra os pais, o induto do Dia das Mães, ela ser liberada e ainda forjar endereço e tentar enganar a própria justiça. Olha, a imprensa veio falar sobre esse detalhe agora, domingo passado, quando aconteceu esse fato. Mas nós aqui no programa Opinião, já desde a quarta-feira, quando ela foi liberada, que já havíamos falado sobre o assunto, voltamos nessa segunda-feira à tona nesse mesmo assunto, perguntando como é que se libera uma pessoa dessa. Eu não sei se a gente está vivendo um momento de surto de bondade coletivo. Todas as pessoas parecem que perderam o senso do ridículo, do respeito, da ética, da moral. Somos verdadeiros canalhas. A gente tem que reconhecer que a gente está vivendo num mundo que tem feito com que as pessoas vivam à margem. Quem vive à margem, esse é preterido, esse é querido, esse é desejado pela sociedade. Os homens de bem, como dizia Rui Barbosa, um dia vão baixar a cabeça, chorar e ter vergonha de ser honesto. É isso, César? Olha, a vida dessa garota é polemizada desde o seu início, que a gente começa a compreender ela nas páginas policiais, né? Quando ela assassina juntamente com o seu namorado os pais, e ela mesma vai para o velório, ela mesma faz toda aquela cena, né, de que está totalmente compadecida, querendo justiça sobre a morte dos pais. E aí depois disso, o desenrolar disso, todo mundo já sabe dessa história. Dentro da própria cadeia de Tremembé, a gente sabe que ela polemizou mais uma vez, né? Ela casou lá com a outra detenta, né? O ano passado, e aí a gente percebe
essas questões de direitos, né, essa vulnerabilidade do direito, como é que a gente pode viver com isso? Uma menina, uma garota, menina não, né, uma garota que matou os pais, tem esse indulto de Dia das Mães, como você mesmo disse, já não tem mais a mãe porque ela mesma assassinou, ainda foge o endereço para a polícia, para a justiça, para quê? Para alguma coisa ela queria. E agora dizendo que tudo isso é um equívoco. A vida dessa garota foi polemizada e ela polemiza cada vez mais. A gente percebe que o direito realmente, lógico, ele é um direito, o direito é de todos, tem o processo da constitucionalidade do direito, mas a gente precisa perceber o que você falou interessante. O senso, o bom senso, ele ainda precisa ser usado. Não por conta da Suzane von Richthofen, mas também por tantos outros também que fizeram a mesma coisa, ou coisas até piores, e também conseguem esses velhos e bons indultos que é direito, né? Eu vou dizer mais ainda. Foi descoberto que o endereço que ela havia dado anteriormente, uma amiga dela, onde ela iria ficar, já tinha uma farmácia. Então ela pode até ter se equivocado. O endereço que ela tinha antigo, ela deu. Tanto é que ela foi para a casa dessa amiga e foi encontrada lá próximo, mas ela deu o endereço errado. Mas a fragilidade da nossa justiça em acatar o endereço, não haver uma checagem, precisa que a imprensa faça o papel da justiça nesse país. É a imprensa que tem bradado aos quatro cantos quem faz as coisas erradas, é a imprensa que tem mostrado o Mensalão, a Lava Jato, o Petrolão, é a imprensa que tem divulgado. Se a imprensa não tem divulgado isso, talvez tudo tivesse enterrado embaixo do tapete. E ainda bem que a imprensa está se levantando para fazer isso. Bom ou ruim, puxando para uns, separando outros, fazendo aqueles arrumadinhos, mas nós pelo menos estamos cumprindo o nosso papel de denunciantes. Se nós não tivéssemos ido lá, Jorge, ninguém nem descobria. Ela ia voltar nessa última terça-feira como se nada tivesse acontecido. É verdade. E aí, graças a Deus, graças ao lado bom da imprensa, né? Porque você sabe também que tem um lado da imprensa que fica preso a alguns poderosos. Que eu citei agora. Exatamente. E a gente sofre muito por isso. A população, no geral, sofre muito por isso por conta dessa impunidade que existe. Inclusive, a pessoa está dentro de um presídio, por trás das grades, está impune. Ali não tem punição, ela está vivendo uma vida quase que normal. Tendo direito a casar, tendo direito a sair, a voltar, a mentir. Então, continua. Qual é a punição que essa pessoa tem? É um absurdo. E pior, César, é que ela faz tudo isso e ainda dizem o seguinte: ela poderá perder o direito. Poderá. Ainda não é fato, né? Ela poderá, ainda vai passar por um crivo da própria justiça para saber se ela deverá perder ou não. E falando sobre a imprensa, eu acredito que esse processo que a imprensa faz é um processo extremamente, nesse caso, benéfico, porque, veja, tudo que a gente realmente está vendo, a imprensa sempre está denunciando, e às duras penas isso foi conquistado, esse direito de imprensa, né? E aí a gente ainda não tem esse cerceamento do direito de imprensa, que isso é um maravilhoso. Por isso que nós estamos aqui opinando sobre essas coisas, eu acho que isso é fantástico, né? Então aproveite, já que você tem esse direito, você em casa, por favor, dona de casa, você que vive nesse dilema, denuncie, não deixe as coisas erradas. Quando sua vizinha botar um lixo na rua fora do dia ou jogue de qualquer jeito, denuncie. Quando um carro tentar ultrapassar pela direita, denuncie. Tenha vergonha na cara, não seja um imundo. Pelo amor de Deus, respeite as leis, honestidade, vale a pena ainda lutar por isso. Vamos colaborar, pessoal. Somos nós que vamos mudar esse país, porque ele tem, sabe o quê? Essa minha cara suja e feia, ela tem essa cara suja e feia sua. Nós somos os principais responsáveis, somos nós que depositamos na urna eletrônica agora, não é o papelzinho não, mas é o nosso voto. Quando a gente deposita ele errado, dá no que dá. Após o intervalo, você vai conferir mais uma edição do quadro CDC, o Código de Defesa do Consumidor, onde sempre contamos com a participação de um dos nossos advogados, que por meio dos seus conhecimentos, sempre estarão tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, daqui a pouco a gente volta para defender você. Entre em contato com a gente.